Começa com boa noite, então tá. Boa noite, professora. A gente é do curso de Física e a gente decidiu debater sobre a procura de igualdade iludida com a questão da desigualdade, onde as pessoas falam que procuram por igualdade na sociedade, mas querem ter direitos a cotas, a nomenclatura, etc. E aí, quer começar? Boa noite, professor. Então, meu nome é Jânio. Dentro desse tema de desigualdade, eu vejo uma sociedade hoje muito confusa. As pessoas lutando por tudo e por todos, na verdade, cada um está indo para um lado e não sabe nem o que abraçar. Aí o que acontece? Quando as pessoas lutam aí por liberdade, direitos, na verdade estão lutando por benefícios. É isso que eu vejo, que fica para benefícios em favor de certos grupos ou sociedades. Não, mas em si eu vejo que a sociedade tem caminhado para isso, mas para arrumar um contexto histórico que tipo, a sociedade que ela convive já teve no passado. Tipo, a questão das mulheres, das cotas raciais, é um direito que você tem para adequar a história que está acontecendo agora e não deixar que aconteça as coisas mais do passado, como aconteceu tipo, a escravatura e tipo, muitos casos que tem, né? Mas só que a gente entra para aquele âmbito, né? Que eu não falei dela. Tipo, a gente quer a igualdade, mas tem que dizer que existiu a escravidão. E, tipo assim, vários negros, quando eu era Martin Luther King, a galera procurava igualdade. Direito de poder ir à escola, direito de poder aprender. Hoje a gente tem isso. Só que as pessoas ainda vêm nessa ideia. Eu mereço porque eu sou negro. Não, a gente merece ter direitos iguais. Eu mereço ter uma porcentagem a mais que outras pessoas porque mais. A questão é que a galera, eles querem buscar mais por ser e não por merecer, né? Tipo, cotas, por exemplo. Você meio que rebaixa o negro ao invés de colocar ele de frente a frente com o branco, né? Mas na verdade vem a questão da sociedade de novo, porque tipo, a sociedade já vem caminhando assim, tá ligado? Com as pessoas negras vendo de tipo, um trauma da escravatura e os brancos são os caras que tipo, escravizaram eles, tá ligado? Mas que escravo, né? A gente já tem. Não, mas tipo assim, eu tô falando que quando você pega num contexto histórico de longa data, a tendência é o pessoal que foi branco naquele tempo, eles serem ricos e ajudar a família deles e os pobres sempre lutarem, mas acabam não saindo de lugar nenhum, tá ligado? A questão é igual a gente falou dos grandes nomes, como Martin Luther King, o Nelson Mandela também. Eles não buscavam com privilégios como cotas ou tal, eles buscavam com seus trabalhos, né? Mostrando o valor. Eu não defendo o Mandela, não. O Mandela fez muita coisa errada. Não, é o que acontece. Eu acho que deva, sim, haver essa luta. Mas eu acho que as pessoas acabam exatamente pegando essa luta e transformando numa coisa mais pessoal. Sendo que deveria haver essa luta sobre a igualdade, mas entre a humanidade, vamos supor. Haver a igualdade entre todas as pessoas, não você pegar por partes e tentar um ser melhor do que o outro. Eu mereço isso mais porque eu passei por isso. Não, mas eu mereço isso mais porque aconteceu isso com a minha família, ou eu nasci numa pobre, então eu mereço isso mais que você. Não, acredito que deve haver essa igualdade entre todo meio. De merecer, entendeu? Mas, tipo, pelo que o pessoal negro luta, é justamente isso. Quando numa universidade, você não vê tantas pessoas, numa universidade particular, a gente não vê tantas pessoas negras, mas as pessoas brancas têm abundância, tá ligado? Mas, tipo assim, não, mas tipo, é a mesma questão da escola particular, daí da escola privada no ensino médio, tá ligado? Uma pessoa que vem de uma escola particular, ela não vai ter o conhecimento do que uma pessoa que vem de uma escola pública. E se você pegar o contexto da escola pública, tem mais negros do que... Não, se você pegar o contexto social, não, a quantidade é a mesma. Não, mas tipo assim, numa escola particular, tu vai entrar numa escola particular e tu vai ver muitos negros lá mais do que brancos? Hoje em dia é só você ver na nossa sala, velho. Na nossa sala aqui da faculdade. Conta aí quantos negros tem na sala. Quantas pessoas estão nesse direito? Tu acha que você é 100% branco? Eu sei 100% branco? Tu é 100% branco? Não, todo mundo tem sangue negro, tá ligado? Só que eu tô falando, velho, você vai ter, tipo, vai olhar pra todo mundo que tem na sala, tá ligado? Todo mundo tem sangue, velho. Então, tipo assim, não tem um branco. Esse lance de... Não, sim. Tem um moreno, tem um lado, não tem nenhum loiro. Só que se você, tipo, olhar um cara que, tipo,
é negro mesmo, que tipo, o bicho tem a raça levada em si, você não vai ver ele representado na sociedade. Mas é justamente por causa... Tem. Espera um pouquinho. Falar que não tem negro na Não, não tem sociedade... esse tanto que você tá falando que Não, pô, mas é tipo, é uma balança que, tipo, ela é bem equilibrada, tá ligado? Eu vejo que... Tipo, assim, eu me formei em ensino médio na escola pública, velho. Tipo assim, meus amigos, tudinho que eu formei lá, os bichos, a maioria são negros, tá ligado? A gente tipo assim, falou que a gente... Não, então, a maioria lá que tinha lá era negros. Só que se você for ver numa escola particular, se for ver no Mackenzie, no Galois, você vai ver você vai ver tipo, um pessoal muito pequeno, então é tipo meio que com um contexto histórico que vem. Até meus alunos de reforço, a maioria são negros, são de Marista, do Leonardo da Vinci, são da Católica. E eu não vejo essa diferença. Eu acredito que E eu não vejo os negros ali. essa cota, porque automaticamente Vocês a cota estão ela é em o quê? públicas. A cota ela é o quê? Não Então, é para você brancos, não é para quando negros, assim. pardos e indígenas a cota. Então, automaticamente, qualquer pessoa que tenha um parentesco de negros, ela entra nessa cota. Não, tipo, Então, ela não se adequa só. Então, vamos supor, a cota ela serve exatamente para isso, tipo, para identificar que o negro é mais burro do que o branco. Eu vejo uma coisa, de uma maneira errada. Peraí, eu vejo que essa coisa de você trazer ou querer remeter essa coisa de igualdade aos primórdios da sociedade, na questão de lutas por igualdade, é totalmente desconexo com relação ao que a gente vive hoje. Por quê? Porque não tem igualdade, cara. Não tem lance de igualdade. É simplesmente lutar com o benefício de um grupo. Quer seja de negro, quer seja dos homossexuais, dos índios. Cara, não existe igualdade hoje. Totalmente desconexo de você querer remeter isso às lutas dos primórdios da sociedade. Com relação a uma... Não se sabe se é igualdade, se é liberdade, se é direito. A sociedade, ela se coloca sobre o que vem de cima, que vamos colocar em cima a mídia, por exemplo. A mídia coloca lá e tal, a grande massa abraça isso e fica perpetuando isso, reproduzindo. Aí desconfigura tudo. Na verdade, os sistemas de cotas também, você fala tipo das mulheres e dos gays e tal, mas se você pegar o contexto, eles buscam apenas a representatividade dentro daquele contexto. Eu falo que tipo, eu senti a falta tipo, de pessoas negras porque eu saí do ensino médio, que era pública, e meus amigos eram a maioria negras, e eu vim para a escola, para a faculdade particular, onde o pessoal que eu vejo não é o mesmo pessoal que eu terminei o meu ensino médio. Tá ligado? Mas aí você tem que ver a questão, por exemplo, qual era o contexto social que você vivia? Mas essa representatividade... Vai a conduta também. Essa representatividade, cara, tá, eles se atrelam essa representatividade a seres que estão, vamos supor, buscam essa representatividade em força política. Essa força política acaba entrando no meio universitário, acadêmico. Quando eu falo assim que é um sistema que é histórico, na verdade... Essa coisa da representatividade que ele falou, que as mulheres buscam uma representatividade. Vão buscar em quem? Vão buscar no ator, por exemplo, na Xuxa. Acaba não, mas então eu entendo isso. Essa mas, tipo força assim, de representatividade. Depende da separação do movimento, que é igual eu falei. Tem muitas pessoas que lutam sim pelos seus direitos, que têm o conhecimento daquilo, mas tem gente que pega aquele movimento para fazer uma coisa totalmente diferente. Eu acredito que quem está lutando por aquilo não precisa que ninguém represente ele. Ele sabe por que ele está lutando, entendeu? Então, automaticamente ele precisa. É preciso dessa força de representatividade para ter força no meio mesmo, né? Deixa eu só pegar um ponto aqui, Rafael. Por exemplo, o Jorge falou da questão dos colegas desde o colégio notarem nas faculdades ou pessoas semelhantes. A gente tem que ver, por exemplo, a gente está falando da questão de área, de cor, de raça, de índio, não sei o quê, mas o foco da gente tem que ser procurar igualdade, é que a gente estava falando no início. Não beneficiar a pessoa por ser negra, não beneficiar porque ela é indígena, não beneficiar, mas beneficiar pela condição que ela perdeu. Por exemplo, ela é pobre, ela merece uma vantagem, porque realmente a gente sabe que a diferença do ensino da escola pública é muito inferior à particular. Eu tive, por exemplo, a escola de um aluno de reforço que eu tenho. O cara está dando matérias que são semelhantes às que a gente encontra aqui na Católica. Tipo, ele tem questão desde lentes que a gente nunca vi na escola. Mas eu falo assim, sobre a questão da representatividade, porque a gente está no contexto das ciências. Se você pegar no contexto histórico, me fala uma pessoa negra antiga que revolucionou alguma coisa. Tem vários, velho. Não, tipo, dentro da ciência.
tá ligado? Eu deveria sentar agora, pô. Tipo, eu tô falando antigamente porque a cota é, tipo, Mas a assim, gente tem do que fator ver, histórico. Se a cota, ela tivesse desde antigamente, a gente ia ter muito Não, mas mais você tem que ver negros o sendo negócio, representados você nesse a maioria das meio. revoluções aconteceram em países europeus, países ocidentais. Então, tipo assim, a gente pode dizer que, por exemplo, Bom, o celular chegou num ponto que ele parou de gravar, a gente perdeu o final da nossa conversa. E apesar de todas as diversidades de ideias, a gente concordou no ponto que tem que ter uma maior, não é uma maior, não seria um benefício, mas um auxílio maior para as pessoas de escolas de ensino público. Porque a diferença entre uma escola pública e particular é gritante. E certo, sabemos que certo ponto depende do aluno, mas também precisam de bons professores que tenham disposição para ensinar e que a escola providencie uma melhor experiência para os alunos.